Olá, muito bom dia a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando nesse mais um dia de planejamento. Meu nome é Henrique Pimentel, eu sou subsecretário de Articulação Regional aqui da Secretaria da Educação e hoje a gente vai retomar um tema que a gente já vem conversando bastante, mas que é sempre importante manter aí a nossa rede atualizada. Até foi uma demanda de vários professores na semana passada para a gente retomar isso, que é justamente a questão dos nossos protocolos de higiene, de segurança e também as diferentes fases aqui do Plano São Paulo e como a educação vai se comportar nesses momentos. Então, eu vou passar uma apresentação de alguns slides, vai ser uma coisa bem sucinta, mas que a gente já pode ir conversando, tirando dúvida enquanto a gente for fazendo aqui. Então, vou pedir para pôr os slides para a gente já iniciar. Bom, esse primeiro slide, eu acho que é super importante a gente sempre retomar qual que é a nossa premissa de retorno das atividades presenciais, né? Então, por que que é importante a gente ter todos os protocolos, todas as questões que estão colocadas no Plano São Paulo e também nas nossas orientações específicas do Estado, que é justamente proteger vidas e cuidar dos nossos estudantes, profissionais de educação, pais, responsáveis, famílias e as nossas comunidades escolares, né? O retorno ele é muito importante por viabilizar essa reconexão do estudante, dos professores, da comunidade com a sua escola, mas também, para que ele dê certo, ele precisa ter regras, ele precisa ter uma logística diferente do que a gente tinha no nosso ano letivo convencional, né? Então, é isso que a gente vai passar um pouquinho aqui, mas é sempre importante colocar isso como prioridade, né? O nosso retorno, ele é totalmente norteado com bases na segurança, com protocolos criados por nós, juntamente com as equipes de saúde e outros especialistas. E é muito melhor a gente retornar nesse momento que já tem tanta evidência, já tem tanta coisa construída aí ao longo dos últimos anos. Eu acho que é sempre importante lembrar, né? A gente, no início do ano passado, quando a gente suspendeu as aulas, tinham muitas outras regras que hoje imperam, né, que na época não eram obrigatórias, né? Então, por exemplo, o uso da máscara, quando começou a pandemia, não era obrigatório e agora a gente percebe o quanto isso é eficaz, né? O distanciamento social a gente colocou lá como uma coisa desde o princípio, a gente mantém isso até hoje, né? Mas essas novas evidências científicas, elas nos ajudam a sempre atualizar os protocolos e também introduzir novas mudanças, novas regras, caso necessário, né? O retorno seguro das aulas, ele mudou no final do ano passado para permitir que as escolas funcionem em todas as fases, né, do Plano São Paulo. Isso é bem importante, porque antes a gente havia uma restrição que só na fase amarela a gente poderia reabrir, né? Que todos vocês lembram que no ano passado a gente começou a abrir as escolas nos lugares onde estavam na fase amarela. O que que a gente percebeu ano passado? As escolas se mostraram lugares seguros, se mostraram lugares em que a gente conseguia ter essas condições de segurança para alunos, professores e todos os envolvidos ali na comunidade escolar, desde que, né, as regras fossem devidamente respeitadas. Então, pedi para voltar no slide, como que ficou agora, né? Então, nas fases vermelhas ou laranja, fase vermelha ou laranja, a gente tem a presença dos alunos limitada até 35%, né, de acordo com a capacidade de matrículas da escola. Isso em todos os lugares do estado. E o que muda também nessa nova regra é que a gente vai ter esse retorno de forma regionalizada. Isso é, né, a gente pode ter regiões que vão estar no vermelho e vão voltar com 35%, ou a gente pode ter, como no segundo caso, a fase amarela, que a presença vai até 70% dos estudantes. Lembrando que os protocolos são os mesmos, independente aí da fase. E a partir da fase verde, a gente já passa para 100% dos estudantes. Outra mudança importante que teve já esse ano é que nas fases vermelha e laranja, a gente tem uma presença facultativa dos estudantes, né? Então, aqueles alunos que quiserem continuar no remoto, que as famílias entenderem que é melhor que eles continuem no remoto, eles podem fazer, mas a partir do amarelo já é obrigatória a presença do aluno, pelo menos um terço ali da sua carga horária. Mesma coisa para a fase verde. Pode passar, por favor. Ah, desculpa, eu que estou com o passador aqui. É, bom, na semana de 8 a 12 de fevereiro, né, que é a primeira semana de aula, a gente está trabalhando com um conceito que a gente está chamando de apto, né? Por que apto? Porque a gente vai fazer o acolhimento,
a gente vai trabalhar com protocolos, a gente vai falar de tecnologia e também de orientação de estudos, né? Então, ficou bem autoexplicativo esse nomezinho, que é o norte aí que a gente vai ter nessas primeiras semanas. Então, na semana do dia 8 a 12, a gente vai trabalhar em todos os locais com 35% dos estudantes, né? Esses estudantes que chegarem na unidade, a prioridade é fazer o seu acolhimento, entender bem como que a gente vai, como que eles estão chegando, que problemas eles tiveram durante a pandemia, como eles estão se sentindo de voltar à escola, trabalhar muito a prática dos protocolos sanitários, especialmente aqueles estudantes que ou entraram na rede agora ou que não foram nas unidades do ano passado, né? A gente sabe que teve alunos que não frequentaram presencialmente no passado, fazer a orientação também, né, dos equipamentos de tecnologia, explicar para eles como loga no centro de mídias, aqueles que não têm logado ainda, mostrar os equipamentos novos que a escola tem, para aquelas que já receberam, aquelas que compraram no ano passado, e fazer justamente essa familiarização deles com isso, né? E também, que não está aqui nesse slide, mas é uma coisa importante, é a orientação de estudos, né? Aqueles alunos que apresentaram mais dificuldade, aqueles que foram para a recuperação, aqueles que entraram na rede agora, né, os dos municípios, da rede privada, entender bem como esse estudante está para já prepará-lo para o ritmo, né, do ano letivo quando a gente iniciar. Quando a gente iniciar, né, a parte curricular. Bom, e quais as regras básicas, né, desse primeiro momento já desde sempre? É muito simples, né? Acho que são coisas que todo mundo já está mais do que acostumado a vivenciar. Primeiro, o uso obrigatório e correto da máscara, isso é muito, muito, muito importante. E também explicar para o estudante que esse uso ele deve ser não somente quando ele estiver na unidade escolar, mas também, né, no percurso da sua casa, ida da sua casa para a escola e o retorno também da escola de volta para casa, seja no transporte público, seja caminhando, como aquele estudante retornar, né? E um ponto importante é esse papel da escola em muitas vezes mostrar para esse aluno a importância disso e como que, né, isso pode evitar casos dentro da sua casa, casos né, de Covid, de transmissão de Covid, porque a escola tem essa função, né, tem esse papel social de educar os estudantes para além ali do conteúdo curricular. Tanta coisa que a escola ensina para esses alunos e isso é mais um papel importante que ela tem nesse momento tão difícil, né? O segundo ponto é a higienização frequente das mãos. Esse ponto, a gente já tem os vídeos sobre os protocolos, sobre toda aquela atuação. O estudante tem que higienizar a mão no momento que ele chega na unidade escolar, entre cada um dos intervalos, né, ou em qualquer necessidade específica. Isso tem que ficar muito claro, né? Tem que ter a equipe lá sempre de olho. Se um estudante foi lá e encostou no outro colega, por acaso, e desobedeceu ali uma regrinha, volta, higieniza as mãos. Essa prática sempre tem que ser reforçada. E, obviamente, né, o distanciamento social de 1,5 m, tanto nas carteiras quanto nas áreas comuns da escola. É importante a escola sempre ficar de olho nisso e ser uma coisa sempre ali no dia a dia reforçada com todos. No uso correto da máscara, acho que essa imagem aqui a gente já mostrou várias vezes, mas ela é muito, muito, muito importante para tanto estudantes quanto comunidade escolar entenderem como que se faz esse uso correto da máscara, né, correto e contínuo da máscara, e o que ele implica no nosso dia a dia, né? Então, na primeira imagem, você vê uma pessoa que está contaminada e uma pessoa que não está contaminada. E o risco de transmissão é muito alto se os dois estão sem máscara. Já na segunda, ainda que a pessoa que não está contaminada esteja de máscara, se a pessoa contaminada está sem máscara, esse risco também é bem alto, né? O terceiro já mostra o outro lado. A pessoa contaminada de máscara e a pessoa não contaminada sem máscara. E aí isso cai ainda para um risco médio, mas o risco baixo é só quando os dois estão com máscara, né? Então, é importante isso estar muito claro para os estudantes, para as famílias, e que as escolas usem lá os EPIs que a gente entregou, né? Se tiver necessidade de comprar mais, pode comprar com o recurso do PDDE, e isso tudo a gente vem reforçando já há um tempo. Outro ponto importante, né? Não é só usar a máscara toda hora, mas usar a máscara de forma correta. Então, a máscara precisa estar lá cobrindo o nariz e a boca. A gente sabe que às vezes está calor e aí abaixa a máscara, põe o nariz para fora, põe a máscara no queixo, né? Então, isso tem que ser continuamente reforçado pela escola, né? Se vir um estudante com a máscara abaixada, tem que pedir para subir. Se jogou a máscara de qualquer jeito, ajuda o estudante a substituir aquela máscara, né? Então, isso tudo vai ter que ser continuamente trabalhado e explicado. E, ao trabalhar os protocolos na primeira semana, essa é uma pauta essencial de ser abordada com todos os estudantes.
E aí a gente entra nessa imagem que vocês já viram várias vezes, que é justamente, né, os 5 pilares aqui dos nossos protocolos sanitários. Alguns a gente já passou, né, mas vale sempre retomar. Manter 1,5 m de distanciamento entre as pessoas, higienização correta das mãos com água, sabão e álcool em 70%, né, sanitização dos ambientes, comunicação e o monitoramento. Desculpa, o monitoramento também, né? O monitoramento que a gente sabe que a gente vai precisar fazer pelo CIMED. Então, eu vou entrar um pouquinho aqui em mais detalhes sobre cada um desses 5 pilares. Dentro do monitoramento, a gente tem uma parte muito importante, que é o comitê local da escola. Eu vou até pedir, como essa parte é meio nova, eu vou pedir se der para abrir o chat, que eu acho que está fechado, para que os professores possam ir tirando algumas dúvidas aqui com a gente. Bom, no comitê local, o que a gente pede? Né? Várias escolas já formaram esses comitês no ano passado, que eram justamente aquele comitê intersetorial. Obrigado, pessoal. Aquele comitê intersetorial com diferentes agentes da escola, para que esse comitê possa ajudar no monitoramento, em tirar dúvida, em fazer registros específicos, né, do caso, da situação da escola em qualquer caso de contágio ou de um caso suspeito dentro da escola, né? Esse comitê, a gente está colocando uma composição, que vai sair ainda em resolução, mas já estamos adiantando aqui para vocês, de um docente da unidade escolar, né? Pode ser um integrante da equipe gestora, pode ser o POC, pode ser um professor adaptado, quem a escola julgar que vai desempenhar esse papel melhor, né? Um servidor administrativo, seja o GOI, seja o AUE, que vai ficar responsável muito por alimentar ali o CIMED no dia a dia, e um responsável por estudante da unidade escolar. Então, pode ser alguém da PM, aquele pai que está mais engajado. Se tiver algum pai que trabalha na UBS, próximo da escola, melhor ainda, né? Algum pai que tem atuação na área de saúde, isso é super bacana de envolver. E a gente pode também colocar outras pessoas, né, nesse comitê. Isso vai ficar a critério da escola de como formar. Aqui a gente sugere, né, que pode ser um representante dos estudantes, seja do Grêmio, líder de turma, estudante acolhedor, e um representante da UBS próxima, né? Caso a UBS não tenha nenhum um pai de aluno, etc., a gente pode chamar uma enfermeira da UBS, a médica-chefe da UBS, justamente para quando a escola, né, tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida para esclarecer, já tem esse contato próximo. A gente sabe que várias escolas já fazem, né, esse contato, várias são lugares de vacinação, já tem contato ali do posto de saúde mais próximo, mas nessa forma aí do comitê, isso é bem importante, né, de vocês terem aqui. Estou vendo se tem alguma dúvida, mas eu acho que por enquanto não. Vamos lá. Bom, e aí a gente vai entrar na rotina dos protocolos sanitários, né? Então, na entrada da escola, a gente tem a questão da aferição de temperatura, né? Isso é super importante de você manter sempre, né? Porque às vezes o estudante sai de casa, a gente recomenda, né, que as famílias façam essa aferição antes do aluno sair de casa, e um ponto importante é que sempre tem que trazer para as famílias a questão de não mandar o aluno, caso ele esteja sintomático, né, seja com febre, seja com sintomas gripais ou outros sintomas de Covid. Mas a entrada da escola, ela precisa ser organizada de um jeito para não haver aglomerações, né? Seja colocando intervalos ali de tempo, quando cada uma das turmas vai entrar, cada uma dos anos, de acordo com o jeito que a escola fez o revezamento, né? Fazer a aferição da temperatura, e caso o aluno seja com mais de 37,5, ele deve ou retornar à unidade, à sua casa, né? Já informar o pai ali na entrada, ou então o aluno tem que esperar em um lugar isolado, né? A sala de isolamento, que a gente pede que cada escola tenha organizado a sua, até o pai ou mãe responsável poder buscar esse estudante, né? E um ponto super importante, nesses casos, tem que registrar no CIMED, né? O CIMED, a gente vai trabalhar com ele de um jeito muito parecido com a plataforma do Conviva, que vocês registravam as ocorrências, né? O Placon, é muito parecido. Se teve uma ocorrência, tem que estar lá no CIMED. Mesmo, o aluno já voltou para casa. Coloca lá, porque vai ser importante monitorar a situação desse estudante, né? Caso ele retorne no dia seguinte, caso ele não volte, para justificar também a ausência dele lá, é importante isso sempre estar no CIMED para a gente acompanhar por aqui. Tem uma professora aqui, a professora
o professor Christian, na verdade, desculpa, professor. Ele está falando assim, 37,5 já é estado febril, eu acho mais seguro 37. Professor, na verdade, a gente está até sendo um pouco mais conservador. A recomendação hoje é 38, a gente abaixou para 37,5, né? E foi justamente uma questão que a saúde colocou. Esse é o mesmo protocolo de entrada em todos os prédios públicos do governo, no Palácio dos Bandeirantes, aqui na Secretaria, e é o protocolo que está sendo utilizado hoje, né, em todo o estado. Bom, outro ponto importante, né, é essa sala isolada e segura, né? Se o estudante for assintomático, é importante ter ali um espacinho para ele esperar, porque a gente não pode deixar o estudante mandar para casa, menor de idade, sem o acompanhamento dos pais, né? Então, é importante ter uma sala isolada, segura, que ele possa ficar ali sentado esperando, você liga ali para o pai ou responsável, e de preferência um ambiente arejado, ventilado, e depois, né, dessa sala ser desocupada por esse estudante, providenciar a higienização da sala, né, que é super importante. Então, ele precisa ficar na sala o tempo até o responsável buscar, depois higieniza, deixa a sala arejada, higieniza e ela já vai poder ser utilizada novamente. Bom, o que a gente está falando também sobre as atividades presenciais aí na escola? Ó, professor, deixa eu só voltar aqui numa pergunta que é muito importante da professora Yara e do professor Jorge, que a professora era assim, e quem não tiver febre? Pode tirar o slide para eu responder essa pergunta aqui. Professora, quem não tiver febre, a gente não tem como identificar, né? É importante que os sintomáticos não vão à unidade escolar. Se o aluno chegou e você percebeu que ele é sintomático sem ser febre, é o mesmo caso. Você manda ele para a salinha de isolamento e pede para o pai retirar. Então, percebi que um aluno chegou e ele tossiu algumas vezes, né? Uma coisa é uma tosse de você está falando demais, que nem eu estou aqui, você tosse. Outra coisa é o estudante estar apresentando um sintoma gripal. Nesse caso, aí você pode também, a escola pode encaminhá-lo para a sala de isolamento e o pai retornar para buscar esse estudante, o pai é responsável. No caso da febre, é imediato, né? Você detectou que ele está febril, ele já vai imediatamente para isso. Mas essas orientações que a gente está dando aqui, é muito importante também comunicá-las para as famílias, para que as famílias identifiquem qual é o caso de mandar o estudante para a unidade e qual o caso que não é. O professor, perdi aqui, o professor Jorge, eu acho que tinha perguntado, ele falou assim, e se o estudante se recusar a usar máscara? Ele não pode ficar na unidade escolar sem a máscara. É o mesmo caso. Esse estudante terá que retornar à sua casa, caso ele não queira usar a máscara. A máscara é uma condição obrigatória para a permanência do estudante na unidade escolar. Se você identificou que a máscara dele não é apropriada, a recomendação é usa as máscaras que estão lá, que a gente entregou para todas as escolas, né? Seja a máscara descartável, que tem algumas, seja as máscaras de pano, que todo estudante, ao chegar, já deveria receber essas 3 máscaras, tá? Mas a máscara é regra, é que nem não poder usar uma camiseta na escola, né? O estudante tem que usar a camiseta, tem que usar item obrigatório de vestimenta agora dentro das unidades escolares é a máscara de proteção, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide então. Então, o que a gente está falando agora também sobre as atividades, né, presenciais nas unidades escolares. Estão suspensas nesse momento todos os eventos, como feiras, palestras, seminários, qualquer evento que gere uma aglomeração de pessoas que está fora ali do permitido no Plano São Paulo. As atividades físicas, elas podem acontecer. E a gente está recomendando que elas sejam preferencialmente ao ar livre, né? Mas todas elas, independente de ser ao ar livre ou não, elas têm que ter 1,5 metro de distanciamento, né? Então, não dá para ter esportes coletivos, não dá para ter atividades que passem, né, itens de uma mão para outra, mas dá sim para você ter atividades que ocorram e que exercitem, né, que os nossos professores de educação física já fizeram várias no ano passado, super bacanas, manter essas atividades desde que, né, haja aí o distanciamento social. Outro ponto muito importante é a ventilação dos ambientes, né? A gente está recomendando que sempre que possível as salas fiquem com as portas abertas e janelas abertas também, né? Então a gente teve muito esforço de várias escolas aí para mexer na esquadrilha das janelas, melhorar essa capacidade de ventilação, mas a porta é uma coisa, né, que várias escolas têm essa tradição de o professor entra, fecha a porta ali. O ideal é que a porta fique aberta, né, para evitar também o contato com as maçanetas e também permitir a própria ventilação da escola. Outro ponto super importante, professores e professoras, o uso da sala de professores, né? Nesses momentos de
que a gente vai lá para descansar um pouquinho, tomar um cafezinho, é justamente os momentos que a gente se descuida, né? Que a gente não percebe que a sala já está um pouco mais cheia, que a gente tira a máscara para tomar um cafezinho. Então, é importante ter esse cuidado. Vai frequentar a sala dos professores, vai frequentar esses outros ambientes, mantenha o distanciamento, cuidado ali, né, o período de tempo que você fica sem a máscara, só tirar para beber uma água, tomar um café e depois a gente coloca de volta, né? Então, esse é um ponto super importante que tem que ter cuidado. E higienização das mãos, tudo isso também se aplica aos nossos profissionais, né? A gente sempre tem que lembrar que a gente está ali para dar o exemplo, né, em muitos casos, do uso correto, de ter esses cuidados e de ter todas as medidas cautelares possíveis para que a gente viva num ambiente aí seguro com esse retorno. Bom, outro ponto importante, na sala de aula, mesma coisa, né? O distanciamento de 1,5 m sempre, as carteiras têm que estar lá distantes ali, 1,5 m umas das outras, e você também cuidar, por que o distanciamento de 1,5 m das carteiras é super importante? Né? Até para empréstimo de material, fica mais difícil o aluno ir lá pegar o material de outro colega, que é uma das práticas que é bem que a gente fala que não devem, né, ocorrer. Os ambientes devem ser mantidos bem ventilados, com as janelas e portas abertas, né, como eu já falei, e os ventiladores e ar-condicionados, eles devem ter o uso evitado, né? Mas, esse é um ponto super importante, que tem gente que acha que não pode usar nunca, né? Não é isso. Caso seja muito necessário, seja a única opção de ventilação para salas que estão com problema ali, né, na esquadrilha, que não está abrindo direito, que não está conseguindo ventilar, pode usar, mas é muito importante ter cuidado ali com o ar-condicionado, com os filtros, garantir que eles estão higienizados, que foi feita a manutenção desses equipamentos. E lembrando, a escola pode fazer isso com o PDDE, tá bom? Então, a escola pode organizar para limpar o ar-condicionado, ter uma frequência ali de limpeza, caso essa realmente seja a única opção de ventilação. Bom, outro ponto super importante é os intervalos. Olha, tem um ponto aqui, fechar o auditório. O professor Gilberto falou, sim, fechar o auditório. O auditório ele só pode ser utilizado com poucas pessoas e com o devido distanciamento. Não é preciso fechar, professor, mas a gente pode sim organizar que algumas coisas aconteçam no auditório, que até é um lugar bom para ter uma aula, né? Se você parar para pensar. Por quê? Você consegue distanciar mais as pessoas ali dentro, né? Claro, desde que o auditório seja um auditório ventilado, que tem algumas condições ali de segurança que a gente colocou aqui, tá bom? Mas a gente super incentiva que as escolas utilizem outros espaços além da sala de aula, né? Dá uma aula ao ar livre, dá uma aula no jardim, dá aula na quadra, mesmo que você não seja professor de educação física. Então, é super possível a gente fazer esses arranjos para garantir, né, o distanciamento. Bom, como que vai ficar os intervalos e os recreios, né? Para a oferta de merenda e alimentação, a gente está falando que os gêneros agora, né, diferente do ano passado, já pode ser gênero manipulado. Então, a gente já reativou todos os contratos de alimentação escolar, né? Então, a gente já está com o preparo de manipulação, com os gêneros alimentícios, tudo ok nas escolas. Mas é importante sempre lembrar, né? Na alimentação, mesma coisa, os protocolos sanitários têm que estar lá imperando. Então, o distanciamento no refeitório é muito importante, tem que estar lá marcado, né, nas mesas do refeitório, onde cada aluno deve sentar, tem que ficar de olho para respeitar também o distanciamento e, novamente, né, tirou a máscara para comer, coloca a máscara de volta e vai higienizar também as mãos. Então, nos refeitórios é muito, muito importante que tenha-se, né, o álcool gel ali disponível, que as escolas já têm esse estoque preparado. Bom, e lavagem das mãos, de novo, né? Antes e depois de fazer a refeição, os estudantes têm que ter essa rotina de higienização das mãos. E os intervalos, né, eles devem ser sempre com revezamento. Se tem áreas comuns na escola, às vezes tem escolas assim, ali, aquele jardinzinho que tem uns bancos, escolas que fazem, né, arquibancadas que os alunos podem sentar, nunca é o suficiente você demarcar o distanciamento nesses espaços, né? Mostrar para esses alunos onde eles devem ficar, onde eles devem sentar, para justamente a gente preservar o distanciamento social e sempre reforçar essa prática nos dia a dias. Vão ter escolas que vão trabalhar com turnos mais curtos nesse momento para justamente conseguir ir se adaptando, né? Para conseguir atender os estudantes, o número de estudantes por dia, e tudo bem. Então ela pode fazer algum horário um pouquinho mais reduzido, sem intervalo, mas quando tiver intervalo, tem que preservar isso. E o intervalo da alimentação, vale sempre lembrar, é muito importante. A gente está voltando, inclusive mais cedo essa semana já com alunos que vão ter alimentação na escola, né? Então é super importante a gente preservar esse direito aí, a segurança alimentar desses estudantes, mas de uma forma segura. Um outro ponto bem importante aqui são a questão dos banheiros, né?
A gente fez um esforço muito grande ali, várias escolas, né, fizeram reformas de banheiro com PDDE, etc. E a gente também tem que lembrar que o uso do banheiro também tem que ter protocolos, né, que é um ambiente fechado, um pouco mais estreito. Então, a gente precisa falar, né, que a quantidade máxima tem que ser limitada, né, a gente tem que ter os momentos ali de uso do banheiro, tem que ter uma atenção para isso. Tem que ter 1,5 m de distância, a gente pode inclusive mostrar isso nos lavatórios, não é que precisa isolar um lavatório necessariamente, mas mostrar, ó, se tem um estudante no lavatório, pula um lavatório e usa o outro naquele momento, né? Especialmente para higienização das mãos. E a gente tem que sinalizar também isso, tanto dentro do banheiro quanto na entrada ali do banheiro, né? Quantas pessoas no máximo podem usar aquele lavatório por vez. E os banheiros lavatórios devem estar higienizados antes da abertura e após o fechamento, né? Então a gente tem que falar, abriu o turno da manhã, higieniza o banheiro. Deu o turno da tarde, o banheiro tem que estar higienizado antes do turno da tarde. Mesma coisa para o noturno, então a mesma rotina de higienização que a gente vai ter ali para os outros ambientes. E um ponto super importante, que eu sei que cada vez mais, né, qual professor que não entrou lá no grupo com os pais, com os estudantes, né, a nossa comunicação aumentou muito com as famílias nesse momento, além do que a gente já fazia anteriormente, né, então essa comunicação com os estudantes familiares é muito, muito, muito importante, né. Todas essas regras que a gente está passando aqui, elas precisam estar sempre comunicadas às famílias, né? Então, os pais e responsáveis, eles precisam ser orientados sobre essas regras de funcionamento antes do aluno ir, né? Então, se o aluno vai retornar na semana que vem, essa é uma semana crucial para que a gente passe todos os protocolos, todas as regras. Várias escolas produziram materiais próprios, super bacanas, então é importante contar para os pais e responsáveis como que ficaram, como vai ficar, né, a nova convivência escolar com essas novas regras. Assim como essas ações permanentes de sensibilização dos pais e estudantes, né? Aquilo que eu falei. Sempre tem que reforçar isso todo dia ali na escola, mostrando, passando de novo os protocolos, até cansar de ver, até internalizar mesmo isso. E para os pais não é diferente, né? Nas reuniões de pais, em todas as ações que envolvam os responsáveis, é super importante que isso esteja ali trabalhado no dia a dia. As famílias também precisam ser informadas, né, quanto o que diz respeito à pandemia. Não é só o que ali tem no dia a dia da escola, a regra de convívio da escola, mas por que essas regras são importantes também para o nosso convívio em sociedade, né? Então, a escola muitas vezes tem essa função de orientar esses estudantes a como se portar nesse momento, fora também ali da unidade escolar. E um outro ponto super importante que a gente tem que trabalhar aqui é a questão do monitoramento, né? A gente, nesse momento, a gente tem que lembrar, né? Os estudantes e profissionais do grupo de risco, eles não vão participar das atividades presenciais, né? A gente sabe que tem profissionais do grupo de risco que optaram por ir, né? Assinaram o termo, e eles tudo bem, mas os estudantes, a gente não pode receber os estudantes do grupo de risco nesse momento, né? E os profissionais que forem voltar agora, a gente sempre está orientando. Se for de desejo do profissional, ele volta, né, desde que assine ali o termo de responsabilidade da sede. Outro ponto super importante, que eu acho que vale entrar em bastante detalhe aqui, é o monitoramento e gestão de risco pelo CIMED. Tem uma professora aqui que perguntou como que vai ficar essa apresentação depois. A gente vai passar depois o PPT para vocês, é sempre importante sempre lembrar, né, resgatar. A gente vai passar o PPT depois e também a videoconferência vai ficar gravada, tá bom? Então vamos voltar aqui no CIMED. O que é o CIMED? Né? O CIMED é o sistema de monitoramento de qualquer caso, suspeita, necessidade de atuação ali nas escolas. Esse sistema de monitoramento ele vai ser usado por todas as escolas do Estado, sejam escolas particulares, municipais ou estaduais. Tá? O sistema ele vai lá registrar as informações de casos suspeitos e confirmados entre estudantes, servidores e terceirizados. Né? Então, qualquer caso que a gente tem lá de suspeita, o comitê local tem que colocar no CIMED, a gente vai monitorar esse caso aqui tanto pelo órgão central como pela diretoria de ensino, né? E casos confirmados a mesma coisa. E o sistema ele é muito importante porque ele também dá a orientação do que fazer nesses casos. Teve um caso confirmado, a escola vai fechar? Não. Você tem que mapear os contactantes, você tem que entender quem teve contato com aquela pessoa, em quais circunstâncias, para entender quais são as medidas necessárias nesses casos, né? E isso é super importante estar no sistema para que essas orientações possam ocorrer, né? O CIMED também vai ajudar a gente a monitorar os casos de saúde mental e emocional, né? Para quando tiver um caso ali numa escola, seja um caso até um pouco mais grave, que a gente possa trabalhar isso com a comunidade, que o Conviva possa ajudar, e que já aconteceu em alguns casos. Então, é um sistema que vai olhar para esses dois pilares aqui em termos de saúde. A saúde física dos nossos colaboradores e estudantes e também a saúde mental.
O cadastro e a atualização das informações, eles vão ser feitos pelo coordenador do comitê local da unidade escolar, que é indicado ali pelo diretor da escola, né? Então, por isso que a gente pede que sempre tenha alguém da gestão ali no dia a dia para poder alimentar o sistema, né? E o CIMED ele é super importante para esse monitoramento e gestão de possíveis riscos na unidade escolar. Seja um estudante ou profissional da educação testar positivo, né, e tiver frequentado a escola, estando lá no CIMED, a gente vai fazer o levantamento das pessoas que tiveram contato com aquele profissional ou estudante, para que a gente possa afastá-la das atividades presenciais até que ela possa ser testada e constate que não se contaminou com a Covid. Nos casos em que há suspeita, a turma vai poder frequentar a escola, pois há outras infecções respiratórias que se assemelhem aos sinais e sintomas do Covid. Então, não é que toda suspeita há necessidade de isolar os contactantes. A suspeita, a pessoa que está assintomática, ela tem que ser afastada, tem que ser testada, e nos casos positivos a gente precisa sim afastar os contactantes, tá? É super importante lembrar, pessoal, essa é a regra que foi colocada pela saúde, né? A saúde criou essa parte dos protocolos, ela fez junto isso com a gente, e é a mesma regra para todas as atividades profissionais que existem, que estão atuando, que são as atividades essenciais, né? E isso é a escola, né? E a escola se torna atividade essencial nesse momento e a gente precisa entender qual a postura correta para lidar em todos os casos. Os casos em que a gente tem que fazer o afastamento, fazer o teletrabalho e os casos em que a gente pode continuar as atividades com medidas de segurança necessárias. Os casos suspeitos, eles poderão retomar as suas atividades laborais antes do predeterminado, desde que, né, tenha um resultado de exame negativado. Ou seja, né, a pessoa estava sintomática, ela testou e não deu positivo. Então, nesse caso, aí sim ela pode voltar. Se ela não testou, ela vai continuar afastada até ela testar, né? A testagem ela é importante e precisa ser feita, né? As orientações do Ministério da Saúde são justamente essas, né? Se o exame laboratorial descarta e a pessoa tem, né, a melhora dos sintomas após 72 horas, ela não está contaminada, então ela pode retornar. Bom, essa foi a apresentação que a gente queria passar para vocês aqui. A gente até conseguiu terminar um pouquinho antes do tempo. Eu vou conseguir dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem bastante gente aqui falando sobre, né, vacinação, né? O secretário Rosselli já falou várias vezes, e isso é super importante a gente sempre retomar. A vacinação, a gente continua brigando pelos professores no grupo prioritário da vacinação. Várias outras organizações estão com a gente nessa, Todos pela Educação, a Unicef, vários deputados, parlamentares estão aí na linha de frente brigando para isso, e a gente vai sempre continuar defendendo isso. Mas é importante a gente sempre retomar. O cronograma de vacinação hoje, ele ainda está só nos idosos. Ele ainda está no primeiro grupo, que são o grupo de risco, né, os indígenas e os profissionais médicos ali na linha de frente, indígenas e quilombolas, desculpa, e os profissionais médicos ali na linha de frente da Covid-19. Hoje, não se fala ainda sobre o segundo grupo prioritário, né? E a nossa batalha é que os profissionais, né, da educação possam entrar ali nesse grupo. Mas, como o secretário Rosselli também já mencionou, a gente não pode condicionar a volta às aulas à vacina, sendo que a gente não tem uma previsão, né, de quando isso vai começar. A gente não sabe se vai ser depois de abril, a gente não sabe se é no segundo semestre. Hoje não há uma previsão, então a volta às aulas ela tem que acontecer de forma segura, né, mas sem condicionar isso à vacinação. Tem uma professora aqui, o professor Helder, está perguntando assim, o que fazer se é necessário 14 dias de afastamento? Esse é um ponto super importante, né, professor? As pessoas que estão positivadas, elas vão ter o atestado médico, elas vão ficar afastadas o tempo, né, que é necessário. Mas a recomendação, né, a orientação do Ministério da Saúde em todos os casos pessoas sintomáticas precisam fazer a testagem, né? Então, você precisa ter aquele afastamento preventivo e, no caso de positivados, sim, tem que fazer a testagem. Bom, aqui o professor Luiz Alberto fez um comentário interessante. Aqui o espaço escolar, como diz o secretário, é muito seguro. Contudo, entendo que será seguro até o momento em que o comportamento sanitário de cada comunidade escolar tragam até ele. Professor, esse é um ponto super importante, né? Por isso que a gente fala aqui que essas orientações, elas não têm que ficar só dentro do muro da escola, né? Elas têm que ser dadas também ali, muitas vezes, às comunidades. A gente sabe que muitas vezes esses estudantes vão ter uma influência ali no comportamento dos pais e das famílias e é importante a gente, como sociedade, incentivar isso, né? Que essa fala que a gente faz dentro da escola passe também para fora dela, né? Para o comportamento desse estudante e dessa comunidade ali em comunidade, né? A professora Andréa perguntou assim, alunos com TEA voltarão presencial?
professora, como nesse momento a gente vai estar, né, o estado inteiro está no laranja ou no vermelho, esse retorno ele é opcional, tá? Então vai depender da família. É importante lembrar que nem todo aluno da educação especial, ele é grupo de risco, né? Se ele for grupo de risco, ele deve ficar em casa. Se ele não for, a família pode sim orientar, né, a volta desse estudante à unidade escolar. E aí a gente vai, inclusive, retomar ali para aqueles alunos que precisam de cuidador, eles poderão ter o contrato de cuidador reativado, e isso vai depender ali de cada família e da situação, né, de cada estudante. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. Tem bastante coisa. Bom, outro ponto importante que eu acho bom ressaltar aqui a professora Maria do Carmo, sou maior de 60 anos, grupo de risco. É necessário o atestado? Não, professora, não é necessário o atestado. Nesse caso, é só a sua comprovação vai vir pelo próprio sistema, tá bom? Então, não precisa o atestado para os mais de 60 anos. Quem precisa de atestado é comorbidade, né? As gestantes também precisam mostrar, né, a comprovação de gestação para poder se afastar. E é isso, é aquele mesmo fluxo de colocar esse atestado na sede e fazer, né, a comprovação. Bom, tem um ponto importante aqui que é sobre os 35%, né? Como que organiza isso, preocupação com o número de funcionários e etc. A gente tem que pensar que, nesse momento, é possível organizar os espaços da escola dentro desses 35% para reduzir as áreas de circulação dos estudantes, né? E também várias escolas fizeram no passado, alas diferentes da unidade para atender turnos diferentes. O que isso ajuda, né? A própria logística de organização da unidade escolar, a higienização dos ambientes, né? E o acompanhamento ali da rotina dos estudantes do dia a dia. Então, isso é super importante que a gente possa fazer. Tem uma professora aqui, a professora Janaína, nas cidades onde o prefeito decretou o não retorno, como ficamos? Janaína, a gente tem várias situações hoje no estado, né? A gente tem cidades que já voltaram, né? Hoje, por exemplo, Jundiaí, se não me engano, a Secretaria Municipal até decidiu voltar já com as aulas mesmo, que a gente só volte semana que vem. Onde a gente está para 8 de fevereiro, a gente vai manter o retorno como está, né? Nesse momento, as atividades presenciais com os professores acontecem em todo o estado, porque o que os estados vedam, todos os municípios, porque o que os municípios vedam é a realização de atividades escolares com os estudantes, né? É aula presencial. Onde a gente tem esses adiamentos aí para o mês de fevereiro, a gente vai voltar na data que o município declarou ali, né, decretou na sua publicação. Então, se o município vai voltar dia 28, vai voltar dia 10, etc., a gente vai retornar junto com a data prevista ali. Existem outros casos em que a gente está prevendo a alteração, uma atuação mais forte da Secretaria em relação a isso. Então, tem municípios que colocaram o retorno para abril, e nesses casos a gente deve sim entrar com uma representação para entender, primeiro, qual que é a justificativa do município de um adiamento tão grande, né? E segundo, né, porque a gente discorda dessa postura, né? A gente deveria sim prever esse retorno já para o mês de fevereiro, no máximo, o mês de março. Cantinas escolares. O professor Tiago perguntou assim, se as cantinas escolares vão poder funcionar. Professor, a gente vai soltar um comunicado sobre as cantinas essa semana. A gente entende que sim, tá? Que elas podem funcionar normalmente, que nem a merenda manipulada será servida, né? Mas a gente vai lançar um comunicado específico sobre as cantinas e sobre as regras de funcionamento delas. Lembrando, né, que essas regras... Ó, a professora Maria Aparecida falando, quem tem 70 anos vai voltar? Professora, ainda não, 70 anos é grupo de risco, tá? Não volta ainda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Porque a professora Rosimeire está falando assim, colégios particulares estão funcionando sem cantinas. Professora, porque a gente também não regulou isso nem para os particulares nem para os públicos, tá? Então a gente está discutindo sobre isso essa semana e vamos soltar antes do início da volta às aulas, tá bom? Bom, tem um ponto aqui importante. Na fase verde, com 100% dos alunos, acaba todo o protocolo de distanciamento. Esse é um ponto importante, tá, professor Tiago? A gente vai sempre atualizar os protocolos de acordo com a fase que a gente entrar, né? A gente entende que esse protocolo nosso no momento vale para a fase vermelha, para a fase laranja. Ele deve valer para o amarelo também, se a gente for editar alguma coisa, mas é muito importante a gente sempre lembrar, né? As evidências que a gente tem científicas sobre todo esse processo, elas se atualizam a cada dia, né? E a gente precisa sempre manter esse patamar de atualização em dia. Então,
ter uma nova evidência de uma regra nova, de um uso novo de equipamento, de, enfim, de uma prática social, a gente atualiza os protocolos em cima disso, né? Então, a gente vai trabalhar nisso juntamente com as autoridades de saúde para que a gente sempre tenha, né, os protocolos atualizados. E, super importante lembrar, os EPIs, os insumos, eles já estão nas escolas, tá? Todos os professores têm direito a um face shield, todos os professores têm direito a 2 máscaras, né, que a gente comprou lá para todo mundo. A gente montou uma carga extra de máscaras descartáveis para aqueles que quiserem usar a descartável e não a de pano, tá? E para os estudantes a mesma coisa, né? E os insumos, tanto da rede de suprimentos quanto o PDDE que a gente mandou de apoio ali à compra de insumos no ano passado. E o PDDE das escolas que já caiu esse ano, as escolas também podem comprar, caso tenha necessidade de algum equipamento específico, novos totens de álcool gel ou qualquer outro item que a escola julgue pertinente, né? Lembrando que no ano passado a gente fez esse esforço de equipar as escolas com todos os itens que a gente comprou de forma centralizada, mas que o estoque ali da escola ele tem que ser atualizado sempre que necessário, né? E isso é importante caso tenha alguma dificuldade. Escola sem APM a gente inclusive mandou para as diretorias para elas fazerem esse abastecimento, mas qualquer dificuldade é importante informar tanto a diretoria de ensino quanto aqui o nosso órgão central. E quem não recebeu, né, tem que receber, tá? Tô vendo aqui que um professor falou assim que só estão falando que só vão receber, professor, não sei, perdi aqui quem foi, que só vai receber efetivo da escola. Não é isso não, tá? A gente mandou para todos os professores, devem receber o Face Shield, todos os professores devem receber as máscaras também, tá bom? A gente deu essa orientação para toda a direção da escola, então, diretores, coordenadores que estão aqui com a gente também, sempre se atentem a isso, né? Esses equipamentos são para todos os funcionários. A UE, para o GOI, para os terceirizados também, se for necessário, a gente mandou para que todos possam, né, receber. E o termômetro também, importante lembrar, né? Alguém falou aqui do termômetro, e o termômetro também a gente já enviou para todas as escolas. A professora Maristela voltou aqui na questão dos ventiladores, né? Ventiladores ligados ou desligados. Professora Maristela, a gente está falando o seguinte, a preferência é ventilação natural, né? Então, abrir a janela, abrir a porta. Se não tiver outra opção de ventilação, aí pode ligar o ar-condicionado ou o ventilador, mas tem que lembrar que tem que estar limpo, tem que estar higienizado, especialmente ar-condicionado, o filtro ali, isso é super importante. Professora Marineide, que bom que você falou isso, professora. O responsável está aqui na minha frente. O chip que os professores vão receber. Estou olhando para o Marcos aqui. A gente mandou semana passada já para várias. Quantas diretorias já foram, Marcos? Então a gente já mandou para cerca de 50 diretorias os chips, tá? Os chips já estão nas diretorias e aí elas vão fazer a distribuição à medida, né, essa semana. Então a diretoria já está com o chip, ela vai organizar ali para os professores receberem o chip ainda essa semana, nesse caso, tá bom, professor? Então vai chegar já já. Pois é, o professor Wilson falou assim, há pouco tempo não tínhamos nem papel higiênico. Pois é, professor Wilson, é por isso que a gente criou o PDDE, né? Para que a gente possa ter todos os insumos que a escola precisa. Eu imagino que todos que já foram na escola já viram mudanças na sua unidade escolar, né? Escolas que recebiam R$ 5.000 por ano passaram a receber 150 em alguns casos, 300 mil em outros casos, né? 70 mil para as menorzinhas. Então, todas as escolas estão com dinheiro em conta e podem sim cuidar da sua estrutura e dos seus insumos. Então, essa é uma realidade que a gente não vai mais aceitar nas escolas de São Paulo, que é não ter os insumos necessários de higiene e de segurança. E por isso que a gente criou o PDDE e que esse dinheiro já está hoje na conta da escola, tá bom? O chip é para todos os professores? A professora Ana Paula perguntou. É para todos os professores, tá, Ana Paula? Todo mundo que quiser, professor, funcionário, pode receber o chip, é só que a escola organiza lá a distribuição. A professora Rose falou assim, e os bebedores serão adaptados? Sim, professora Rose, isso é um ponto importante. Várias escolas compraram outros tipos de bebedores, agora com o PDDE, né, aquele de torneirinha, e colocaram o suporte para copo plástico do lado, né? Se você tem aquele bebedor que o aluno tem que abaixar para beber, ele não pode ser utilizado nesse momento. Ele deve estar sinalizado isso, seja isolado o bebedor, ou deve ser utilizado com o copinho, tá? Seja um copinho que o aluno traga de casa, seja o copinho que a escola pode comprar com o PDDE, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa encerrar. Bom, lembrando, tá, pessoal?
essa videoconferência, desculpa, ela vai ficar disponível depois, tá bom? Vocês podem assistir, a gente vai mandar esses slides para vocês também. Essa é uma semana super importante para vocês navegarem no CIMED, para vocês revisitarem todas as regras e protocolos de segurança, que os professores também possam, né, conhecer bem as plataformas, olhar, se conectar de novo com a escola, olhar todos esses protocolos, porque na semana que vem, como a gente já falou, né, a gente vai... a professora Lázaro aqui está falando, o chip vai ser entregue para as PEIs? Vai, professora, todas as escolas, tá? PEI, regular, ET, todo mundo vai receber os chips, tá bom? Bom, então eu vou encerrando por aqui, a gente tem um tempinho ainda, mas eu vou encerrar para dar um tempo para vocês conseguirem fazer um intervalinho, tomar um café, esticar as pernas por aí, tá bom? Logo mais a gente já vai continuar a nossa programação normal. Agradeço a todos aí que acompanharam, lembrando que essa vídeo vai estar disponível depois e a gente vai mandar, vou pedir depois para a gente mandar o PowerPoint que a gente usou nessa apresentação aqui no chat, tá bom? Então, agradeço, desejo um bom resto de planejamento aí para vocês, que é uma semana super importante para a gente. Um abraço, um bom dia, um bom trabalho.